Você já ouviu falar da Síndrome de Estocolmo? Também já ouviu falar sobre pobres que defendem ardorosamente interesses dos ricos como se fossem os seus? Bom, contar histórias é a minha especialidade. E hoje eu vou te falar da história do escravo que defendia a Casa Grande. Em uma terra distante e pitoresca, onde o horizonte se misturava com o céu em uma paleta de tons dourados e vermelhos, erguia-se uma casa grande e majestosa. Suas torres altaneiras e janelas emolduradas por cortinas de veludo se destacavam como um farol de opulência em meio ao campo verdejante. Ali, o senhor de Borborema, um homem de extravagâncias incompreensíveis e caprichos extravagantes, mantinha uma vida de luxo e mistério, rodeado por uma corte de serviçais e escravos que viviam sob seu domínio absoluto. Entre os muitos escravos que trabalhavam na Casa Grande, havia um homem cujo nome era Zé Maria. Ele era um personagem fascinante, uma figura que à primeira vista poderia parecer um mero peão no grande tabuleiro de xadrez da opressão, mas cuja devoção e comportamento revelavam uma complexidade inesperada. Zé Maria era conhecido por seu zelo incomum pela Casa Grande e pelo senhor de Borborema. Ele movia-se pelos corredores de mármore e pelos jardins exuberantes com uma serenidade quase etérea, como se estivesse em um estado constante de meditação. Os outros escravos observavam Zé Maria com um misto de curiosidade e perplexidade. Enquanto alguns se entregavam a murmúrios de descontentamento e sonhos de liberdade, Zé Maria parecia ter encontrado um propósito maior em sua lealdade ao senhorio e à Casa Grande. Seu comportamento era uma encarnação da Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é um fenômeno psicológico em que a vítima desenvolve um vínculo emocional com seu opressor, frequentemente passando a defender os interesses do seu opressor como se fossem os seus próprios interesses. Certa manhã, a Casa Grande acordou com uma inquietação peculiar. Os ventos do norte pareciam carregar uma tensão palpável e a atmosfera estava carregada de um pressentimento quase tangível. Os escravos se reuniam em grupos discretos, cochichando sobre uma revolta simulada que começava a se formar entre eles. Era um grito silencioso contra a opressão, uma tentativa de se afirmar perante o senhorio que parecia alheio aos desejos e sofrimentos de seus servos. No entanto, Zé Maria, imperturbável, ergueu-se como um bastião da devoção. Quando os murmúrios se intensificaram e os olhares dos seus colegas escravos tornaram-se sombrios e também carregados de determinação, Zé Maria decidiu assumir um papel que ninguém poderia ter previsto. Ele posicionou-se à frente da porta principal da Casa Grande com uma postura de firmeza quase heróica. Empunhando um pedaço de pau como se fosse uma espada, ele fez uma proclamação que reverberou pelos corredores de mármore e pelos jardins floridos. Vejam bem. Olhem só a declaração do Zé Maria. A Casa Grande é nossa fortaleza. Nossos alicerces estão aqui, exclamou Zé Maria. A voz firme e carregada de um fervor que poderia ter sido inspirado pelos próprios deuses. Seus olhos brilhavam com uma luz ardente e sua postura era tão imponente que parecia que o próprio tempo havia se detido para ouvir as suas palavras. Os outros escravos olhavam para ele com uma mistura de confusão e incredulidade. Alguns estavam atônitos, enquanto outros, que se preparavam para a revolta, não podiam acreditar que um dos seus próprios colegas pudesse estar tão enredado nas teias da lealdade cega. Zé Maria não parecia perceber a ironia de sua posição. Para ele, a Casa Grande não era apenas uma construção de pedra e madeira, mas um símbolo sagrado que precisava ser protegido a todo custo. Com o passar dos meses e dos anos, a história de Zé Maria transformou-se em uma lenda na comunidade. Ele era o guardião da Casa Grande.
Uma figura que os outros escravos contemplavam com uma mistura de respeito e também de incredulidade. Sua devoção se tornou quase mítica e a Casa Grande, com sua opulência imperturbável, parecia ter encontrado um defensor inesperado e também fervoroso. Em uma noite tranquila, sob a luz das estrelas, os escravos se reuniam ao redor do fogo e discutiam as histórias de Zé Maria. Alguns o viam como um mártir da lealdade, um exemplo de como a devoção pode se transformar em algo sublime, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Outros, no entanto, viam nele um símbolo da ilusão e da autoenganação, uma advertência sobre os perigos de perder a própria identidade em nome da submissão. A figura de Zé Maria começava a ressoar de maneira inquietante com práticas contemporâneas onde indivíduos dedicam-se fervorosamente a ideologias, líderes ou sistemas em que, em última análise, podem ser opressivos ou alienantes. Em nossa era moderna, muitas pessoas encontram conforto em suas lealdades, muitas vezes ao custo de questionar a natureza da opressão que a sustentam. A história de Zé Maria, assim, torna-se um espelho para refletir sobre como o fervor cego e a devoção podem obscurecer a realidade e perpetuar sistemas de controle e de opressão. Nos debates filosóficos e sociológicos, Zé Maria poderia ser visto como um exemplo de alienação onde a identidade do indivíduo se dissolve em sua lealdade e uma entidade externa toma corpo. Esta dinâmica é visível em contextos contemporâneos onde pessoas se tornam defensores ardentes de sistemas ou figuras que, paradoxalmente, mantêm-nas em situações desfavorecidas. Assim como Zé Maria, esses indivíduos podem se perder na narrativa imposta, adotando a visão de seus opressores como se fosse a sua própria verdade. Enquanto Zé Maria se movia pelos jardins floridos e pelos corredores de mármore da Casa Grande, sua presença era um lembrete constante dos labirintos da mente humana e dos caminhos que escolhemos trilhar. Sua devoção à Casa Grande era tão profunda que, em sua perspectiva, qualquer crítica à opressão era um ataque à própria identidade e propósito. Este fenômeno pode ser visto na contemporaneidade como uma espécie de blindagem psicológica onde a lealdade cega serve como uma defesa contra a realidade desconcertante da própria opressão. A história de Zé Maria é também um convite à reflexão sobre como as pessoas podem muitas vezes se encontrar tão enredadas em suas crenças e lealdades que se tornam incapazes de enxergar a verdade de sua própria situação. Ele é um exemplo vívido de como a síndrome de Estocolmo pode manifestar-se não apenas em contextos de cativeiro físico, mas também em situações de cativeiro mental e emocional. Em nossa própria era, onde a lealdade a instituições, ideologias ou figuras pode às vezes obscurecer a clareza do nosso julgamento, a história de Zé Maria serve como um poderoso lembrete da importância de manter a consciência crítica e a autonomia pessoal. Assim, à medida que os pássaros cantavam suas melodias e as árvores balançavam suavemente ao vento, a lenda de Zé Maria continuava a inspirar e provocar reflexões. Sua devoção à Casa Grande, embora profundamente enraizada em uma realidade distorcida, revelava verdades universais sobre a natureza da opressão e da lealdade, e também da liberdade. A história de Zé Maria, rica em imagens pitorescas e carregada de significados profundos, permanece como um testemunho das complexidades da condição humana e também das intricadas redes que ligam o opressor e o oprimido. Assim, no crepúsculo das eras e nas sombras da história, a figura de Zé Maria, o escravo que defendia a Casa Grande, permanecia como uma fábula atemporal. Sua história era um espelho que refletia a luta interna de cada indivíduo
a complexidade da opressão e a eterna busca pela verdade e pela liberdade. Entre aplausos e risos nervosos, a lenda de Zé Maria continuava a provocar e a inspirar um testemunho eterno das complexas danças que a mente humana pode realizar em face da opressão e da liberdade. Comente, deixe a sua opinião. O que você achou desta analogia? Obrigado e até o próximo vídeo.